Tudo bem, gente? Professor Paulo falando. Projeto Faça Arte na Sua Casa, Secretaria de Cultura do município de Taboão da Serra. Maravilha? Espero que vocês estejam numa boa. Simbora para nossa aula de número 40. Caraca, número 40. É isso mesmo. Bom, de repente você está vendo esse vídeo pela primeira vez, então vamos nos localizar rapidamente. Somos em 9 professores de teatro, cada professor está esboçando um assunto, tudo bem? Eu, professor Paulo, estou com o teatro, história do teatro, estou me aprofundando nesse assunto, ok? Já estou há bastante vídeos falando sobre o teatro grego, porque são os maiores contribuintes culturais que nós temos dos povos antigos, tá certo? Então já fiz vídeo sobre a história do teatro, já fiz vídeo falando sobre a tragédia, sobre a comédia, sobre cada uma se deu, já fiz vídeo falando sobre os grandes tragediógrafos, sobre os grandes comediógrafos, já fiz vídeo falando também sobre as obras dos tragediógrafos e agora eu estou fazendo vídeo falando sobre as obras dos comediógrafos, ok? Eu gravei 3 vídeos falando sobre 3 grandes comediógrafos. Epícarmo, Aristófanes e agora nós estamos falando do Menandro. Epícarmo, nós não vamos nos debruçar sobre as obras porque ele foi um dos pioneiros da comédia, né? Um dos pioneiros comediógrafos. E assim, ele era também filósofo, ele tinha outros atributos, porque ele pegou lá no princípio, quando se escreviam os autos nas Dionisíacas, né, que é de onde nasceu tudo isso. Então, ele é um cara que pertenceu a essa época. Nós estamos falando de 500 a 600 a.C. Só para você entender uma diferença, Epícarmo viveu por volta de 500 e pouco antes de Cristo. Menandro já está aqui de 300 a 290 a.C., ou seja, praticamente quase 300 anos depois do nosso primeiro grande comediógrafo, nós temos esse outro cara aqui, tá certo? E nós temos no meio deles, né, que é o Aristófanes, que a galera vai chamar do primeiro grande comediógrafo, assim, por quê? Porque, vamos ver assim, herdou-se dele grandes textos, né, e ele pertenceu a uma época onde fazer comédia na Grécia você podia lascar a crítica, seja em deuses, seja em políticos, seja em autoridade pública, não interessa, ok? E na medida que isso vai mudando, na medida que a Grécia vai mudando do ponto de vista político, social, isso vai influenciando na forma como os autores passam a produzir, né? Isso passa a interferir na produção dos autores. Então, no último vídeo eu estava falando sobre o Menandro. Menandro seria então o nosso caçula, o último grande comediógrafo, né? Inclusive fala-se o seguinte, que ele pertenceu, olha só, à última fase da evolução dramática ateniense. Por quê, professor? Porque depois Atenas foi entrar em treta, foi para um quebra-pau, perdeu, e aí, quando uma cidade perde uma guerra, ela passa por uma reformulação cultural muito grande, né? Porque toda a cultura herdada anteriormente, ela passa a ser influenciada por uma nova concepção cultural, né? E, naturalmente, na medida em que as pessoas vão se desenvolvendo do ponto de vista social, alguns mitos vão caindo por terra. Então nós temos, por exemplo, na Grécia Clássica, a religião ali ditando os parâmetros do ir e vir, os sentimentos e a lida das pessoas no seu dia a dia, né? E nesse momento, nessa fase moderna grega, nós vamos encontrar as pessoas, nós temos o pensamento filosófico ali imperando no dia a dia desses pensadores. Nós vamos encontrar então uma concepção de construção literária mais racional, né? E também mudam-se as leis. Toda essa contextualização eu fiz no vídeo anterior, tudo bem? É só para você se localizar nesse processo. Bom, posto isso, vamos então nos debruçar sobre a obra do Menandro, tudo bem? A obra que eu escolhi para falar do Menandro, né, não é que é a obra, é que praticamente é a última, é a única, né? É a única obra dele, porque foi, vamos dizer assim, foi a única que sobreviveu. A única que sobreviveu ao tempo.
E, segundo a história do Menandro, ele viveu de 342 a 291 a.C., né? Viveu ali num período, ele pegou um período de grandes guerras na Grécia e enfrentou um período de grande turbulência cultural, né? De uma chegada de novos conceitos, de novos pensamentos. Bom, Menandro também, vamos dizer assim, escreveu por volta de 109 comédias. Chegaram então nos dias de hoje pouquíssimas. As que chegaram nos dias de hoje são trechos das comédias e só tem uma completa que se chama O Misântropo. Misântropo. O que é misântropo? Vamos pensar no dicionário. O que é misantropia? Misantropia. Vou deixar para você, estudante, pesquisar o que é. O que é misantropia? Então o nome do espetáculo, o nome da peça a tradução é O Misântropo. Embora a peça já traduza mais ou menos o que é um misântropo, né? Mas eu vou deixar para você fazer sua própria pesquisa, tudo bem? Então vamos lá. Vou fazer uma introdução aqui, uma leitura breve sobre a introdução da peça, sobre o resumo da peça, tá certo? E depois eu vou ver umas frases, tem umas frases bacanas que foram recolhidas, que é um resumo desse espetáculo também, tá certo? Então vamos lá. O Misântropo. Eu encontrei aqui, gente, num site chamado oficinadeteatro.com, ok? Tem um resumo, inclusive tem a peça para baixar, tá certo? Então vamos lá. Esta peça pertence à juventude de Menandro, certo? Ela não representa ainda o esplendor do seu estilo. É importante ressaltar isso porque, assim, Menandro morreu com 50 anos, né? 50 e poucos anos. E, assim, dizem que ele foi um grande comediógrafo. Né? Ele conseguiu fazer amarrações do ponto de vista técnico dentro da comédia que fez a comédia alcançar outros patamares. Inclusive, ele era citado por outros autores, né, posteriormente, 500 anos depois, ou seja, quase 700 anos depois da sua morte, ou seja, 500 anos depois de Cristo, são quase 700 anos depois da sua morte, ele ainda era uma referência para novos autores, ok? Bom, então é por isso que eles fazem questão de ressaltar que, quando ele escreveu essa peça, ele tinha ali por volta de 29 anos, ou seja, era um menino. Não é o apogeu da sua escrita ainda. E como que eles têm isso como referência, professor? Lembra quando o professor falou que sobraram pequenas peças, pequenos fragmentos de peças dele? Através desses fragmentos, dá-se a entender, né, que ele era um grande pensador e que ele tinha vamos dizer assim, que ele tinha uma técnica interessante para discorrer, né, dentro dessa modalidade, desse gênero teatral, desse gênero teatral que é a comédia, certo? Então vamos lá. Esta peça pertence à juventude de Menandro. Ela não representa ainda o esplendor do seu estilo. O que caracteriza a obra, assim como toda a criação da nova comédia. O que caracteriza a obra, assim como toda a criação da nova comédia, é a olha que palavra é isso. Estereotipização dos elementos da sociedade. Estereotipização, é isso mesmo? Estereotipização, estereótipos, né? Vamos lembrar que Aristóteles já falava, né, que a tragédia era para os deuses, era para seres elevados, e a comédia era para seres, né, seres mundanos, seres mortais, né? O que é um estereótipo? O estereótipo é aquele caricato, aquela pessoa que tem aquele trejeito característico e que aquilo vira pano de fundo para que você possa criar personagens. Então, a estereotipização seria isso. Observar determinados elementos da sociedade, aquele figurão bêbado, aquele figurão que é o malandro, a viúva, o Romeu, o Ricardão, a fofoqueira, e assim vai. Esses são os estereótipos, né, que nós temos, e você passa. A comédia, ela já nasce dentro desse conceito. Bom, continuando. Em O Misântropo, né, no caso, no texto, no espetáculo, na obra O Misântropo, vemos também valores ligados a uma concepção racionalista da política social. A data da encenação desta peça coincide com a data de encenação desta peça coincide com o início do governo do tirano Demérito de Falero. Eu falo dele no vídeo anterior, né? Porque
vamos ver assim, por que eles fazem essa referência de falar desse tirano? Porque nós estamos falando de uma nova Grécia, né? De uma Grécia que já tem outras concepções intelectuais, religiosas. Então é por isso que eles fazem citação, porque você pode pesquisar quem foi esse cara, Demétrio de Falero. Você vai ler sobre ele e você vai entender as concepções intelectuais desse cara, tudo bem? Desse governador, tá bom? Olha lá. Vamos lá. A data de encenação dessa peça coincide com o início do governo do tirano Demétrio de Falero, em Atenas, ok? Menandro era grande amigo desse tirano. Demétrio acreditava poder levar a cabo uma reforma de costumes em Atenas. Sua ideia era estimular os casamentos entre pessoas de poucas posses com pessoas abastadas, visando assim consolidar uma classe média que manteria a harmonia cultural, social e política da cidade. Tá certo? Então, rapidamente falando, esse é o contexto da obra, né? Bom, vamos procurar aqui, o professor baixou aqui um pouquinho. Então, vamos lá, continuando. Ó, o Misântropo de Menandro é uma comédia grega encenada pela primeira vez no ano de 318 a.C., no evento conhecido como Lenéias. O que eram as Lenéias? Eram os festivais que aconteciam nas Dionisíacas. Eram festivais de tragédias e comédias, ok? Tendo na época ganhado o primeiro lugar na competição, ou seja, foi uma comédia que foi vencedora. Ó, a peça conta a história do velho Cinemon, né, ou Kinemon, viúvo, pai de uma menina que no decorrer da vida tornou-se um homem amargo, que deseja distância de toda a humanidade por ver nela apenas maldades. Olha a tradução do que é um misântropo. Maldades e chateações. Assim, vive isolado em uma casa com sua criada, filha e o filho de um outro casamento. Até que um dia, o jovem e rico Zóstrato passa pelo local e se apaixona pela filha de Cinemon. A história, então, passa a girar em torno da tentativa de Zóstrato em conseguir a mão da moça através da tentativa da aproximação em relação ao velho. No meio disso, a mãe do rapaz aparece para fazer uma oferenda ao deus Pan, morador do mesmo bosque, para se livrar de sonhos ruins que teve com o filho, certo? Trata-se de uma das comédias gregas mais bem amarradas e que mais se assemelham com o gênero cômico moderno, como conhecemos através de Shakespeare, Molière, entre outros. Olha isso! A gente está falando de um cara que escreveu há 2.300 anos atrás, tá certo? Bom, essa introdução eu encontrei aqui num site chamado notaterapia.com.br, tudo bem? Só jogar e você vai encontrar essas referências, tá bom? Olha lá. Eles separaram aqui 7 frases, as 7 melhores frases de O Misântropo de Menandro. Então vou ler aqui uma dessas frases, tudo bem? Vamos lá. Durante toda a sua existência, ele nunca iniciou conversa alguma, nunca dirigiu a palavra a ninguém, a não ser para reverenciar, constrangido por vossa vizinhança, quando passa diante de mim, Pan, e ainda assim da má vontade. Eu bem sei. Pan era uma divindade, né, era uma divindade grega, né? E a gente consegue ver que mesmo do ponto de vista moderno, para a época, eles ainda assim faziam reverências às divindades, mesmo na comédia, né? Isso é muito bacana. Deixa eu ver se tem mais uma frase bacana aqui que a gente pode pegar. Maldita pobreza, por que você é esse castigo para a gente? Por que você não se cansa de estar aqui com a gente, intrometida na nossa vida? Que legal! Então eu vou deixar para você fazer a sua própria pesquisa. Lembra que esse é o objetivo dessas aulas, estimular você a fazer a sua própria pesquisa. Tudo bem? Então, fecho por aqui. Professor Paulo, projeto Faça Arte na Sua Casa, Secretaria de Cultura do município de Taboão da Serra. Fiquem firmes, ok? Vamos falar de novo aqui. O nome do espetáculo, o nome da peça é O Misântropo de Menandro, o nosso caçulinha dos grandes comediógrafos gregos. Valeu!